pensando um pouco na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Hoje a gente está comemorando 25 anos de história, uma história com muitas coisas interessantes, né? Muitas experiências, e eu quero estar falando um pouquinho a respeito de igreja, né? A igreja é uma entidade divina aqui na terra. Eu gostaria, irmãos, se você tem uma Bíblia aí e quiser abri-la, nós vamos ler bastante versículo aí, até o Caio se assustou hoje com a quantidade, mas são versos curtos aqui do livro de Apocalipse. Eu quero ler com a igreja, com os irmãos, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 até o versículo 20, Apocalipse 1, eu quero estar falando sobre a igreja, mas num perfil do noivo da igreja, observando a noiva dele, que é a igreja, tá? Então seria, se eu for colocar um tema, seria isso: o noivo observando a sua noiva. É Jesus olhando a igreja, tá? De todas as formas possíveis. É isso que eu quero estar compartilhando. Então diz assim, o que João relatou, uma visão que ele teve, e isso é muito preciosa para a gente entender aquilo que a gente quer compartilhar. Diz assim o texto sagrado, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me, João falando, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um, semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, e quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que me chama a atenção aqui, irmãos, João viu Jesus glorificado, não aquele Jesus maltratado, como Isaías, né, descreveu profeticamente, que Jesus estava tão desfigurado que nenhuma beleza nós víamos nele para que a gente desejasse. Essa foi a visão. Agora João, ele vê Jesus glorificado. E o interessante aqui, que ele fala, né, ouvindo de Jesus, que Jesus estava vendo a sua igreja na totalidade dela. Eu vejo, a gente nunca vê a igreja na totalidade dela. A igreja tem muitas formas de ser observada. E aqui o texto descreve, e eu quero, né, os versos que posteriores descreve isso. Então, Apocalipse capítulo 2, e versículo 1, e Apocalipse 1:20, quero ler esses 2 versos. 2 e 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro fala que é a igreja, e aqui diz que Jesus anda no meio da igreja. Olha, irmãos, nós precisamos reverenciar nossos cultos.
Jesus anda no meio da igreja, né? É o que diz. Onde tem uma igreja reunida, Jesus está no meio. Ele sempre falou que está no meio. Não é no centro, é no meio. E ele anda no meio da igreja. Isso é uma coisa uma revelação muito bonita. E agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, eu já li, mas quero reler, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes da minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, que fala da igreja. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus, para confirmar, os 7 candeeiros é a igreja e Jesus anda no meio dos candeeiros, que é a igreja. E sendo assim, os olhos dele são como chama de fogo. Ele vê tudo que está na mente, que está no coração dos membros que compõem a igreja, tá? E interessante, outra coisa interessante, que em todas as cartas, em todas elas, nós encontramos isso 7 vezes. Eu não sei se eu marquei, acho que não vamos ler isso, porque tem muitos versículos para ler, que eu creio que é interessante para a gente entender a respeito disso. Ele fala em todas as cartas, eu conheço, está escrito 7 vezes, está escrito em Apocalipse 2:2, 2:9, 2:13, 2:19, 3:1, 3:8 e 3:15. Ele fala, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo, eu estou vendo isso. Isso então a gente vê que ele anda no meio e ele se preocupa com a igreja, porque a igreja é a noiva dele, sabe? E uma coisa muito bacana sobre isso, a gente estuda isso, mas isso aqui é coisa que a gente aprende até na escola dominical. A igreja de Éfeso, tá? Era um itinerário de um carteiro, como se fosse um percurso de um carteiro. Um carteiro, eu conhecia, tinha um irmão que congregou com a gente, o Clidenor, ele era carteiro no correio, e diz que antes dele sair, ele já coloca as cartas em sequência, né? O motoboy faz isso, fala, então eu não vou para lá, venho, depois vou para lá. Não, ele já faz o itinerário. Eu vou pegar a Avenida do Brasil, vou descer, ele sabe onde começa, onde termina pela numeração, depois eu faço o percurso pela Estrada Velha, aí eu desço não sei por onde. Então o carteiro faz. E essas cartas aqui, assim, eu penso cuidadosamente por Deus, ela fez um itinerário de um carteiro. E ela fecha um ciclo, é como se fosse uma roda. Não foi um círculo perfeito, mas ela tem um começo, uma sequência e termina praticamente fechando um círculo, né? E o mais interessante disso, que os estudiosos entenderam que essas cartas também, elas se tornaram proféticas. Ela revela a história da igreja num todo. Eu só quero passar isso aqui para os irmãos, é muito precioso isso. Em Éfeso, a igreja de Éfeso, o que descreve da igreja de Éfeso, historicamente, era o que aconteceu na igreja do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Quem acompanha a história vai entender isso. Depois a igreja de Esmirna seria a próxima, ela mostra historicamente a igreja do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, a igreja de Pérgamo, de 313 a 590 depois de Cristo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Se você estudar a história da igreja, você vai entender isso. Tiatira seria o próximo no roteiro. É de 590 a 1517 depois de Cristo, a igreja de Sardes. Era uma igreja real na época, hoje todas elas viraram ruínas, né? Mas ela representou a igreja na era profética dela, do ano 1517 a 1730, a igreja de Filadélfia, de 1730 a 1900, e a igreja de Laodiceia, de 1900 até a vinda de Jesus. É a igreja do Amém, é isso. Isso é muito lindo, e a gente não tem tempo de detalhando isso, mas é uma informação preciosa. Bom, vamos lá. Jesus olhando a igreja de dentro, olhando, observando, passeando por dentro da igreja, a Manancial, Cristã Evangélica, Evangelho Quadrangular, Assembleia de Deus, a igreja de Jesus, ele andando, ele observou, e João relata isso, tem as coisas positivas, tem as coisas negativas, sabe? E eu queria assim, que a gente pensasse junto a respeito disso, sabe? Porque a igreja, ela acaba assim, sendo reflexo das nossas atitudes. Positivo, foi aprovado, ele aprovou isso, então é para continuar fazendo isso, né? Então vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Isso aqui é a igreja primitiva, a igreja, né, logo no começo da história da igreja. A gente estuda isso na escola dominical, tá? As afrontas que fizeram, as pessoas que se levantaram, tentando atrapalhar a vida da igreja. Hoje, inclusive, a gente estudamos em cartas passadas, as cartas doutrinárias, né? O apóstolo Paulo, Pedro, João, Judas, se levantaram para entender isso. Então, aqui fala de labor, de trabalho, de perseverança. Mesmo em meio às dificuldades, eles suportaram muitas provas por causa de Jesus. Muitos morreram queimados, morreram nas arenas, destruídos por animais, por leões, por tigres, né? E é muito triste isso. A gente tem cena disso, tem até gravado, tem filme sobre isso, mas a história diz isso. Então, o que o Senhor fala de positivo é que Deus estava vendo o labor, o trabalho deles e a perseverança deles de não retroceder, mesmo diante de arriscar a vida em prol do Evangelho. Isso é muito legal. Segundo, Apocalipse capítulo 2 e versículo 9, diz assim: conheço, aqui é a igreja de Esmirna, a primeira foi Éfeso, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não era sinagoga de judeu, era sinagoga de Satanás. Então, aqui, Deus conhecia a pobreza deles material. Eles não tinham tanto recurso, mas falou: vocês são ricos, porque vocês têm a verdadeira riqueza. Você lembra quando, eu até marquei aqui, nós não vamos ler aqui, Atos capítulo 3, versículo do 3 a 8, porque quando Pedro e João, eles estavam indo para a oração lá no templo, chamado Formosa, e um coxo estendeu a mão e pediu esmola para ele. Pedro virou o bolso no avesso e falou: ouro e prata a gente não tem. Pô, você pegou, eu não dei a mão, estou duro. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Diz que naquele momento, aquele homem, num salto, foi curado e entrou dando glória a Deus no templo, né? Então era uma igreja que achava pobre, mas na verdade era uma igreja rica, porque eles tinham a verdadeira riqueza, que era o poder de Deus. Então, ele elogia aqui: eu conheço a pobreza de vocês, mas eu quero falar para vocês que, na verdade, vocês estão equivocados. Vocês são ricos. Isso é riqueza, irmão. Ter crédito com Deus, né? Depois nós lemos no capítulo 2, versículo 13, a terceira igreja que Jesus está observando. É a igreja de Pérgamo, né? Onde fazia os pergaminhos. Diz assim no versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui, o que Jesus fala, né? E João escreve é: eu sei onde você mora, onde você trabalha. E às vezes a gente reclama, né? Eu trabalho num lugar, para você ver, é um inferno lá, sabe? Só tem de tranqueira lá, né? Ali é descrito como se fosse o trono de Satanás. E ele cita-se Antipas aqui. Eu tive pesquisando, quem é Antipas? Os historiadores dizem que era um discípulo de João. Foi um mártir cristão que ele viveu nessa cidade de Pérgamo, e ele morreu assado vivo dentro de um touro de bronze, porque ele não quis adorar um ídolo romano. Colocaram um ídolo romano para ele adorar, ele se negou, aí colocaram ele dentro, sabe igual essa churrasqueira de bafo, daquele tipo. Era uma espécie de um touro de bronze, colocaram ele ali e ele foi assado vivo. E aqui é feito menção que o dono da igreja estava vendo isso também, e estava elogiando isso, né? Você lembra que a Bíblia, Jesus falou: bem-aventurado vocês quando for perseguido, caluniado por causa do meu nome.
Não por causa de atitudes, mas por causa do nome dele. Então, ele faz menção disso, sabe? E diz mais, que eles estavam morando no lugar de grande perseguição. Era descrito, segundo o versículo aqui, o trono de Satanás. É como se fosse a sede do inferno, né? Você não gosta da expressão assim? A gente quer que a nossa igreja seja um pedacinho do céu aqui na terra, né? Ali era praticamente o trono de Satanás. É como se fosse um pedacinho do inferno naquele lugar. E mesmo assim, né, eles não negaram a fé. Então esse era um elogio, para permanecer assim. Depois a gente lê em Apocalipse capítulo 2, versículo 19, que fala da igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, ele está olhando as coisas que a gente faz, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, e aqui dá a entender que era uma coisa crescente. Eles estavam crescendo nisso, estava cada vez produzindo mais isso, e é o que a gente pensa e que a gente tem em mente. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a manhã da aurora, que vai raiando, raiando até chegar a ser dia perfeito. E depois, Apocalipse capítulo 3, e versículo 4, olha que diz, Apocalipse capítulo 3, nós já estamos aqui na carta de Sardes, né? Então, versículo 4 diz assim, ele está falando que ele está de olho também, né? Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Infelizmente, muitos se contaminaram. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, é possível, mesmo diante, né, de a gente não se contaminar. E esse foi um elogio. Agora, irmãos, historicamente, esse aqui é o período, segundo a história, das grandes trevas, das densas trevas, onde a Bíblia foi tirada do povo. Só o clero que tinha a Bíblia. Eu tenho pouca lembrança disso, de ouvir de pessoas, eu sou meio contemporâneo a isso, que assim, os cultos eram feitos, o sacerdote ficava de costa para as pessoas, as leituras eram feitas em latim, era praticamente proibido ler as escrituras, ninguém tinha acesso às escrituras. Eu me lembro disso, quem lesse o livro do Apocalipse ficava louco, né? Eu ouvi isso, talvez muitos de vocês ouviram isso. Então foi o período das densas trevas, sabe? Porém, não foram todos que se contaminaram. Muitos não se contaminaram e permaneceram com as vestes brancas, sabe? Martim Lutero, ele saberia de muitos que o apoiaram quando ele trouxe novamente a Bíblia ao acesso aos leigos, né? Isso foi um período, né, de história, período das densas trevas, né? É assim que é descrito na história. E depois Apocalipse capítulo 3, versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Está aqui, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha que precioso isso. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e a conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui diz que o Senhor colocou uma porta aberta e todos, isso aí é unânime, né? Acredito que foi a obra missionária, né? Deus abriu assim, a mente da igreja que ela tinha que evangelizar o mundo todo. Abriu. Eu sempre lidei com isso, sempre lidei com missões, então a gente não tem dúvida disso, e essa porta ninguém pode fechar. As pessoas podem até não querer entrar por ela. Eu conheci muitos líderes que não quer saber, não quer se envolver com isso, sabe? E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse é um dos segredos nossos, sabe?
A gente continua com as nossas vestes brancas, né? Mas é um segredo nosso. Passamos até a pandemia, e a gente sempre, olha, quando nós começamos a Igreja Manancial, nos primeiros meses, quando a gente já tinha autonomia para lidar com os nossos recursos e com as nossas despesas, uma das primeiras atitudes, reunir com a liderança da igreja e falar, olha, eu acho que a igreja ela tem que fazer missões. E aí, como a gente não tinha contato, a gente ficou um tempo meio assim desconectado com muitas pessoas, nós fizemos um documento, a gente conheceu a missão OM e nós dizimávamos, parece que dizimar é acabar, né? A gente entregava o dízimo das entradas brutas nossas para a missão OM. Nós temos isso documentado, a gente fez isso por mais de ano, fizemos por uns 2 anos e meio, até que Deus começou a dar outras diretrizes e nós começamos a canalizar os nossos recursos. E hoje, até essa semana, eu ouvi um pastor que pastoreia uma igreja evangélica lá em Israel, falando do que eles estão sofrendo. Né? Os judeus estão sofrendo tremendamente. Até falei isso esse dia, comentei alguma coisa a respeito disso. Então eu falei para a Edilene, nós estávamos com a ideia de voltar a contribuir com a missão OM. Falei, vamos fazer o seguinte, nem que seja um pouquinho, nós vamos começar a ajudar a missão Maós, sabe? Que cuida disso. Então, todo mês a gente vai... Pessoal, que privilégio que a gente tem de poder contribuir para os nossos futuros irmãos judeus que estão se convertendo. Está tendo um avivamento em Israel de judeus se convertendo ao cristianismo e a gente poder ajudá-los, irmão. Isso é um privilégio. Então, você que ajuda com missões, puder colocar uns realzinhos ali, sabe? A gente vai estar ajudando isso também. Então, esse é um segredo. Tá? A gente ajuda a BBN, ajuda o Ricardo, tá? A gente ajuda a Missão Vida, a gente ajuda os ribeirinhos. Então, isso é uma preciosidade. O segredo é esse. Essa porta foi Jesus que abriu e ninguém fecha essa porta. Pode até não entrar por ela, né? Mas essa porta vai ficar aberta até o dia do arrebatamento da igreja. E eu louvo a Deus que nós entramos por essa porta, sabe? Esse é um dos segredos de Deus estar nos abençoando e eu louvo a Deus por isso. Aqui diz também, porém Jesus está vendo aquilo que a gente não gostaria que ele visse, né? Mas diz que como os olhos dele são como chama de fogo, ele está vendo também. E isso eu gostaria que a gente prestasse atenção. Ele está vendo. Os irmãos não estão vendo. O pastor não está vendo, os obreiros não estão vendo, a esposa não está vendo, o marido não está vendo, o pai não está vendo, a mãe não está vendo, mas até o patrão não está vendo, mas Jesus está vendo. Então eu queria ler alguns versículos também. Apocalipse capítulo 2 e versículo 4, ele está vendo isso, olha. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como Jesus gostava quando ele se revelou a gente era apaixonado por ele. Eu lembro, irmãos, esse dia eu estava conversando com o Ciro, meu irmão, a respeito disso. A gente saía do culto de ceia, nós íamos, deixava a família em casa e nós íamos numa vigília, né? Fizemos isso muitos sábados, né? Era tão comum isso. Né? Primeiro amor. Irmão, vocês não fazem ideia. Tem domingo que eu dava aula na escola dominical de manhã, a gente vinha para casa, almoçava, eu saía à tarde, saía de casa 2 horas de tarde. Eu cheguei em casa 6h30 para estar no culto 7 horas. Né? Irmãos, eu brincava até, ele toma um banho, aquele banho de gato, vira a roupa no avesso e voltar, chegar atrasado no culto. Primeiro amor, a paixão pelas almas. Eu me lembro, quando eu cuidei da visita na sede, uma vez nós descemos no banhado, fizemos, né? E no culto à noite teve 14, 15 pessoas que vieram na frente aceitar Jesus, eram pessoas que eu tinha visitado. Eu com a minha equipe de visitas, sabe? Primeiro amor. E aí Jesus fala assim, como eu gostava daquele primeiro amor. O que você está fazendo hoje? Né? Lembra como você era fervoroso? O culto podia terminar 10 horas, 11 horas, né? A gente não olhava para o relógio. Que gostoso ficar na igreja. Pô, né? Nossa, hoje o culto, meu Deus do céu, como é que vai acabar essa bagaça aí, né? Nossa, então Jesus reclama isso, como eu gostava. Meu marido não reclama da esposa, quando nós casamos de novo, você fazia isso, você levava para um restaurante, sempre você trazia um agrado para mim, né? Quanto tempo, quantos anos você não faz? Então Jesus reclama isso, irmão. Ele sente saudade. Lembra como você era quando você aceitou Jesus?
fervor que era, aquela paixão, né? Falava para todo mundo, família, falava, meu Deus do céu, lá vem aquele irmão de novo, Deus me livre e guarda, não aguento mais, né? E a gente tinha, hoje, então, Jesus reclama isso, sabe? Abandonou o primeiro amor. O que eu tenho que fazer diante disso? Versículo 5, ele dá uma receita a respeito disso. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, é isso que Jesus quer. É possível voltar ao primeiro amor, né? Quais as evidências do primeiro amor? É só ativar isso de novo, né? Ou você não lembra mais, quando você estava apaixonado, as atitudes que você tinha. Lembra, né? Então, vamos fazer isso. Apocalipse, agora, capítulo 2, versículo 10, ele está vendo isso também. Olha o que diz o versículo 10. Não temas as coisas que você vai ter que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Quer dizer, pode ficar pior ainda, né? Para ser posto à prova. E vocês vão ter tribulação de 10 dias. Olha, irmão, ele está vendo isso. Mas seja fiel até a morte. Eu vou te dar a coroa da vida. Eu acho que a coroa da vida, eu acho que é uma coisa assim tão preciosa, quase quanto a chave da vida eterna, né? Ele falou que vai dar isso. Olha, então vale a pena. Ele está vendo isso também, sabe? Eles seriam colocar a prova, sabe? E a fé ia ser provada, mas para ser fiel até a morte. Lembra aquela música que a gente não canta mais, né? Mas, cada vez que a minha fé é provada. Tão difíceis, né? Mas Deus está dando a chance de eu crescer um pouco mais. Não é isso que a gente canta? Não é isso que a gente crê? Então, ainda que Deus prove a nossa fé, que nós sejamos aprovados. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, ele está vendo isso também. Olha o que diz, versículo 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Eu não vou falar todas, mas vou falar algumas aqui. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tem os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Sustenta, irmãos, é que não se opõe às falsas doutrinas. Hoje eu falei na escola dominical que eu louvo a Deus, né, que Deus tem levantado apologetas, sabe, para ensinar, mostrar, né, ó, isso não é bíblico, isso é heresia, né? Eu louvo a Deus por isso, sabe? E aqui a gente aprende na escola dominical que a doutrina de Balaão é um incentivo à libertinagem. E a doutrina dos nicolaítas é uma mistura do cristianismo com o paganismo. Né? Isso a gente aprende na escola dominical. Então, marque na sua agenda, venha estudar a Bíblia conosco na escola dominical, ela é muito preciosa. E aqui no versículo 16, como resolver isso? Versículo 16 do Apocalipse 2. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, a gente vê que o conserto é sempre arrependimento. Apocalipse capítulo 2, do versículo 20 ao 25, fala de adultério espiritual. Aqui está falando de idolatria. Historicamente, irmãos, uma época, né, a idolatria assolou a igreja e a igreja retrocedeu muito por conta disso. Mas isso o Senhor também cuidou. Apocalipse capítulo 2, versículo 24, olha que isso, mãe, isso aqui é Apocalipse 2, versículo 24. Isso aqui merece uma atenção especial. Ele está vendo isso. Digo, todavia, a vós, olha que diz a palavra de Deus, digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Isso é uma coisa muito preocupante. O que seria essas coisas profundas de Satanás? Eu fui orar a Deus, fui pesquisar a respeito. Eu acredito, irmãos, de tudo que eu li, que
não é outra coisa a não ser tirar o foco da obra da cruz. E isso são as coisas profundas de Satanás, é tirar o foco daquilo que Deus fez lá na cruz. Porque num ato, Deus resolveu 2 problemas. O primeiro deles, tá? Deus puniu o pecado. O pecado entrou como vilão na história humana, provocando dor, provocando velhice, provocando morte. O pecado, né, é o problema da humanidade desde que ele entrou lá no Éden. E Deus precisa resolver o problema do pecado. Como? Perdoando o homem, né, purificando o homem, fazendo o homem voltar a um estado como se não tivesse pecado. Deus precisava resolver isso. Não dá para pôr pano em cima. Então Deus tinha que resolver. E segundo, Deus não poderia, irmão, de forma alguma, né, não sentenciar. Então Deus teve a brilhante ideia, tá, de ensinar à humanidade que o inocente tinha que morrer por um culpado. E Deus passa essa ideia desde o Éden, né? Sempre um cordeiro sem defeito tinha que examinar. Deus não aceitava se tivesse defeito, ele tinha que morrer, para que através da morte dele, o homem se beneficiasse da comunhão de Deus. E assim foi. E lá na cruz, né, João Batista falou 3 anos antes, está aqui o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Lá na cruz, Deus fez 2 coisas. Ele demonstrou o amor dele para comigo e para com você, e puniu o pecado. Não passou pano, não. Tá? A Bíblia fala, tem um louvor que a gente canta isso. Isaías falou a respeito dele, que o nosso pecado foi castigado em Jesus. Então Deus não passou pano, não. Ele castigou o pecado, né, que era meu e seu, na pessoa de Jesus. Olha que coisa. Então, quando a gente lê aqui, né, as coisas profundas de Satanás, eu creio, irmão, sabe? O maior objetivo de Satanás é tirar o nosso foco disso. É fazer... Você vê na ceia, né? Deus tem uma reunião nossa mensal aqui, o culto de ceia, né? Tomai e comei, esse é o meu corpo. Tomai e beber, esse é o meu sangue. Porque todas as vezes que vocês fazem isso, vocês vão anunciar. Anunciar para quem? Para que seja para mim mesmo, que não seja para ninguém. A morte do Senhor. Até quando? Até quando Ele vier. Olha que coisa preciosa. Então o diabo quer tirar o foco, ele quer de alguma forma de desvirtuar. Tá? A gente vê isso, irmão, infelizmente. Pessoas corruptas querem tirar o foco. Já viu que eles fazem isso? Usa a Copa do Mundo, usa corrida, usa acidente, usa guerra externa para tirar o foco e as pessoas esquecem. Eu estava num culto uma vez, a Edilene não está aqui. Eu até comentei isso essa semana. Estava num culto e eu acho que um sobrinho dela falou algo que eu achei interessantíssimo. Ele falou, você já parou para pensar por que os políticos, normalmente, eles pegam firme no último ano do mandato dele, quando vai expirar o mandato para ter nova eleição? Você já parou para pensar nisso? Você não é obrigado a concordar, mas eu ouvi e concordei. Eu achei interessante. Sabe por quê? Porque a gente tem a memória ruim, a gente esquece de tudo, irmão. Eu garanto que boa parte de vocês não lembram em quem vocês votaram para vereador, não lembro quem vocês votaram para deputado federal, estadual, senador. A gente esquece das coisas. Então, eles sabendo disso, eles deixam para o último momento. Aí a gente vê. Não, realmente é o que o cara está fazendo, olha o que ele fez, né? Pintou, limpou praça. Porque a gente tem a memória curta. Irmão, se Deus não... O inimigo quer que a gente esqueça dos feitos de Deus. A coisa mais preciosa que tem foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso mudou a história da humanidade. Então eu entendo que é isso, sabe? E quando fala aqui das coisas profundas de Satanás. E Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, versículo 2. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Ele está vendo isso também. Diz assim, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha que coisa impressionante. Eu não tenho achado inteira, as tuas obras. Por quê? Porque não foram feitas em amor. Você lembra quando Paulo escreve? Eu não lembro se eu marquei aqui. Eu marquei sim. Apocalipse, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 14. 6 tipos de obras. 3 não vai resistir ao fogo.
vai ser provado pelo fogo. Quero ler aqui com vocês. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Isso não é, nós já estaremos salvos, mas as coisas que fazemos, as obras serão provadas. Se permanecer a obra, olha, de alguém que sobre o fundamento edificou, que foi sobre Jesus, esse receberá galardão. Falando obras feitas em Jesus. Vamos lá. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Bom, poucas pessoas, diz aqui, que não se contaminaram. Mas eu não sei, irmão, se você está com a Bíblia aberta acompanhando, vocês vão notar que Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 12, fala da igreja de Filadélfia, a igreja missionária. E não tem nenhuma reprovação essa igreja. Isso é curioso, se você tiver com a Bíblia aberta, aí, nós não vamos ler, sabe? Então a igreja que evangeliza, que faz a obra missionária, não tem nenhuma reprovação sobre ela. Olha que precioso isso. E nós estamos orando, irmãos, sabe? Para que Deus nos ajude. Nós queremos sair da casinha aqui agora, nós estamos orando em prol disso, nós queremos alcançar almas, cumprir o propósito de Deus. Missões nós já estamos fazendo, mas nós precisamos fazer mais. E nós estamos orando para que Deus venha com o Espírito Santo nos incomodar, nos encher, nos dar autoridade para a gente fazer o que precisa ser feito. A Bíblia fala que eles iam e o Senhor ia com eles, confirmando com sinais e maravilha. Nós estamos buscando isso, irmão. Vem orar com a gente às terça-feira, vem orar com a gente sábado de madrugada, 4h30 da manhã. Ore na sua casa com a gente. Esse dia uma irmã falou para mim, pastor, eu não posso estar aí, mas eu estou aqui em casa de joelho, orando junto com vocês. Era 4h30 da madrugada. Eu tremeu meu celular e eu fui ver o que era. Se orar, quem que liga para a gente? Normalmente é notícia ruim, mas tive uma notícia boa, sabe? Então, ore com a gente para que a gente possa cumprir. Infelizmente, a igreja do Amém, está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 14. Olha o que está escrito, a igreja do Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então é a igreja da última geração. A necessidade urgente, essa igreja, que ela seja passada em revista. Eu me lembro um dia Deus usou uma irmã para falar isso, moço. É uma linguagem militar. Põe todo mundo em forma, e aí passa o sargento olhando, se tiver botina, não tiver brilhando, tiver fivela que não está brilhando, ele passa até papel na barba, tiver aqueles... Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de dar duas... Já está resolvido o problema. Mas tem gente que sofre com isso, irmão. É quem tem pelo encravado, essas coisas, e se tiver, já tira, sai fora de forma, sabe? Então, está na hora dessa igreja, eu creio que Deus vai passar em revista e rever valores. De hoje, parece que tem muitos lugares que estão preparando uma igreja para ficar no arrebatamento e não para ser arrebatado. Parece que focaram tudo aqui. Parece que é tudo para mim, não nada para Deus. Parece que nós somos o Senhor. E se a gente não tomar cuidado, irmão, as nossas orações elas são assim. A gente dobra o joelho, parece que a gente fica dando ordem para Deus. Senhor, vai lá, faz isso, faz aquilo e tal. Pô, para aí, quem é Deus? Então nós temos que rever coisas assim, irmão. Nós somos servos. O Senhor é Deus, Ele que é Deus. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer as coisas que a gente pede. Se Ele não fizer nada que você pede, Ele continua sendo Deus, não é isso que a gente canta? Não é isso que a gente crê? Então, irmão, nós temos que entender como servo. Pedir. Eu estou revendo isso também. Você vai em tal lugar, permitindo o Senhor eu vou. É isso que o pastor Tiago ensinou a fazer. Essa semana eu vou fazer. Será que vai mesmo, Quantas pessoas que tinham um planejamento semanal, mensal, e não chegou a cumprir nada disso. Bom, então, isso é muito sério. E para nós terminarmos essa reflexão, aí surge uma pergunta normal. Tá? Nós fomos criados assim. Eu, graças a Deus, mas eu faço parte dessa geração. A gente faz uma pergunta que não quer calar. Diante disso tudo, vale a pena entrar no reino de Deus?
Vale a pena eu me envolver com as coisas de Deus? Será que compensa isso? Olha, irmãos, isso aí, se você pensa nisso, você não está errado, não. O apóstolo Pedro, que a Bíblia diz que era uma das colunas da igreja, ele um dia perguntou para Jesus, falou, Senhor, nós largamos tudo para servir o Senhor, fala, o que nós vamos ganhar com isso? Outras palavras, será que vale a pena, né? Será que vale a pena eu renunciar, eu abrir mão de coisas que eu tenho direito? Será que compensa isso? E aí eu gostaria que vocês me ajudassem agora. Olhe para essas promessas, aqueles que permanecem, aqueles que vencem o pecado. Nós vamos só ler, irmãos. Eu até vou evitar de comentar, mas vamos ler alguns versículos aqui. Apocalipse capítulo 2 e versículo 7. Olha o que está escrito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, com E maiúsculo, diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem se alimentar dessa árvore não vai morrer mais. Ah, mas quando tiver com 100, 200, 300 homens, né, vai estar com o Senhor, já num corpo glorificado. A Bíblia diz isso, Paulo escreveu sobre isso a Coríntios, falou, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível, que degenera, que envelhece, vai caindo tudo. Você sabe por que a pessoa fica enrugada, irmão? A pele que está caindo, vai despencando tudo, né? Não vai ter mais isso. E aí nós vamos ter acesso à árvore da vida e viveremos eternamente nesse estado. Sem pecado, sem envelhecimento, sem problema cardíaco, sem problema renal, sem problema de vista. Pergunto, vale a pena ou não vale a pena? Outro versículo, para motivar. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Gostaria que alguém lesse aí, de baixo, aí, bem alto aqui, enquanto eu tomo uma aguinha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha, irmãos, não sofrerá dano da segunda morte. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Não vai ter mais morte. A Bíblia diz que lá não tem cemitério, não vai ter morte, não vai ter... Quanto sofrimento a morte provocou, provoca e provocará. Até um tempo atrás eu ficava pensando, falei, meu Deus, é muito bom, tá? Não fizemos nenhum velório na Manancial. Aí de repente, né, fizemos da irmã Elza. Demorou um tempão, né? Graças a Deus, tá? Eu fiz muitos velórios, mas não aqui. E aí fomos fazendo, irmão, todos nós, né, vamos passar pela morte. Mas é uma vez só, tá? Ainda que, e nós temos o privilégio de não passarmos pela morte. E não vai ter mais morte. Né? Olha que coisa, nós podemos ser arrebatados vivos. Paulo fala isso, né? Depois acho que eu vou ler esse verso aí. Terceira promessa, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Se alguém quiser ler de baixo, aí fica mais bonito até. Capítulo 2, versículo 17. Vou fazer um comentário rapidinho aqui. Eu lembro, tem uma irmã, o Luiz Carlos e a Adriana. A Adriana falava assim, olha, eu gosto que as pessoas me convidem para almoçar, para jantar, porque é sempre gostoso comer um temperinho diferente. Ela sempre falava isso, sabe? Né? Você não tem curiosidade de comer? Não, irmão, tem o que tem de gente que cozinha bem, que Masterchef, a gente tem essa curiosidade. Irmãos, eu já pensei nisso. Esse maná, um alimento do céu, você já parou para pensar? Diz que parecia com um pão de mel. Bom, eu particularmente gosto muito de pão de mel. Tá? Você não tem curiosidade? Uma comidinha feita lá no céu. Nós vamos experimentar isso. Ah, mano, nem que seja por curiosidade. Dá vontade de ir para o céu. Né? E aqui diz outro, eu darei uma pedrinha branca e nela escrito um novo nome. Não sei se você gosta do seu nome. Espero que sim, né? Mas ontem, depois da oração, nós estávamos no café conversando a respeito de nomes, irmão. Bom, tem cada nome que misericórdia. Tem gente que ele próprio coloca apelido nele de vergonha do nome dele, né? Você pergunta, ele fala o apelido dele, mas não fala o nome. Tem vergonha do nome. Esses uns são os primeiros. Lê isso aqui, ele se converte, né? Só o fato de saber que lá no céu ele vai ter um novo nome. Eu conheci um personagem, o nome dele era Petrúcio, tá?
Esse aí, quando lê esse versículo, eu acho que está até furado a Bíblia, tanto que ele grifou esse versículo aqui. Tem um outro nome, né? Então, isso também é uma promessa de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, 27 e 28. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 26, 27 e 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Uma pessoa com uma autoridade sobre um país, já fez tanta besteira no país. Imagina você ter autoridade sobre todas as nações. Primeira coisa que ele fazer, acabar com aquela guerra lá. Né? Já pensou? É isso que Deus vai nos dar. Né? E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Ah, como eu gostaria de pegar alguns lá. Assim como também eu recebi do meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Eu não sei o que você vai fazer. Pessoa, se você ganhar a estrela da manhã, não sei o que você vai fazer com ela, mas deve ser um negócio da hora isso, né? Eu lembro quando eu ia no mercado com meu neto, pegava o carrinho, pegava o pneu, colocava assim, 2 pneus, um para mim, um para você, sabe? Falei, o que eu vou fazer? Não sei, faz o que você quiser, sabe? Mas já pensou? Eu não sei o que eu vou fazer, mas ganhar a estrela da manhã de Jesus, eu vou ficar muito feliz, irmão, sabe? Apocalipse capítulo 3, versículo 5, olha o que diz versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Já pensou? Jesus falando isso? Não é legal, meu? Quando você está numa dificuldade, alguém chama, não, isso aí, pode deixar entrar, ele é amigo meu, né? Olha que honra isso. Seria mais ou menos uma coisa parecida com isso. Apocalipse capítulo 3 e versículo 12 diz assim, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e meu novo nome. Irmãos, é uma coisa assim para a gente parar, pensar e regozijar, né? São coisas que estão prometidas para nós. E Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e versículo 21 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso é maravilhoso, né? Esse dia eu estava comentando com alguém, quando eu tinha um CLC aqui na Estrada Velha, tinha o Vitor Cardu, ele já partiu para a eternidade, o Ciro conheceu ele, a Isa trabalhou com ele. O Vitor Cardu é um homem sério, um homem de Deus, sério, sabe? Ele tinha uma cadeira, hoje é comum, aquela cadeirona que você senta nela, até deita para trás com apoio de braço, uma cadeira de couro, tá? Ninguém sentava na cadeira dele. Mas eu, quando chegava lá, ele não estava, eu sentava. Eu sentava e brincava assim com a cadeira dele. Nossa, se o Vitor vê isso aí, eu falei, não, mas eu... Né? Você já imaginou você sentar na cadeira de Jesus no céu? Jesus levantar e falar, senta aqui na minha cadeira, mas eu vou gostar de sentar. Né? Então, é uma promessa feita. Porém, eu creio que a promessa mais preciosa de todas elas, e eu quero terminar com esse versículo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu quero ler do 16 até o 18. Porquanto o Senhor mesmo, Jesus está ansioso por isso também, parece que é ansiedade, parece que é uma palavra que não combina com Deus, mas é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, é igual uma coisa em quartel, toca a trombeta, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha quantos irmãos que a gente ama na história da igreja, na nossa história. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, tirados assim com violência. E juntamente com eles, entre nuvens, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Isso é um resumo do que é a igreja de Deus, irmão. E nós fazemos parte ou podemos fazer parte dela, tá? E eu quero orar. Se você quiser fazer parte da igreja e da família do Senhor, tem isso tudo.
Tem um Senhor que olha tudo, que observa tudo, e quando a gente procura fazer as coisas de acordo com a vontade dele, isso é um privilégio. Nós somos protegidos por ele, né? Nós somos guardados. Então, veja assim, quando você chega num lugar que tem câmera, se você for uma pessoa de bem, irmãos, isso é um privilégio que a gente tem, de ter câmera, está olhando, está observando, né? Se entrar algum ladrão, a câmera pega, né? Agora, se você está com má intenção, a câmera, ela não agrada muito. Ela fala, puxa, tem câmera, né? Eu queria dar umas bombadas naquele negócio ali, mas a câmera vai ver, vai queimar o meu filme, né? Então, irmão, eu acho que é uma boa notícia para nós saber que o Senhor está olhando, observando as nossas atitudes, os nossos atos. Eu quero orar com você. Feche seus olhinhos, curva a tua cabeça. Senhor Deus, hoje nós estamos comemorando 25 anos de história da Igreja Manancial. Nós tivemos muitas experiências, eu creio que todas elas foram interessantes, Pai, porque nós estamos até hoje. Quero agradecer todos que de alguma forma contribuíram, oraram e fizeram parte da nossa história. O Senhor sabe como recompensá-los, abençoá-los, mas nós ainda não terminamos a nossa história. E nós estamos aqui, Pai, escrevendo a nossa história. Pedimos que Teu Espírito Santo, que está ornamentando a noiva, que é a Tua igreja, o Senhor a descreve como uma noiva e Jesus sendo o noivo amado. Que o Senhor, Pai, continue nos ajudando a ornamentar. Que Teu Espírito Santo ajude-nos a apresentar a Ti uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja que agrade os Teus olhos. Tire, Pai, tire da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que não agrada o Senhor, tudo aquilo que não é um ornamento que embeleza a Tua igreja. Coloque em nós o bom perfume de Cristo, ajude-nos, Senhor, que o Senhor possa se agradar de nós, das nossas expressões. Nós queremos, Pai, transmitir a esse mundo que nós somos o povo mais feliz da terra, que nós fazemos parte da família do Senhor e que o Senhor cuida e cuida bem de nós. Eu não sei, Pai, se tem vidas que estão agora sendo introduzidas no Teu reino por obra do Senhor. É o Senhor que convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Teu Espírito que adota filhos. É o Senhor que registra no livro da vida do Cordeiro vidas que, com sinceridade, elas se rendem e aceitam o sacrifício do Calvário. Que seja uma noite de bênção, de expansão no Teu reino, não só aqui, mas onde o Teu povo se reúne. E tudo isso para a glória do Teu nome. Nós queremos, Pai, Te agradecer por nós fazermos parte de algo tão nobre, muito maior do que nós. Muito obrigado. Receba agora o nosso louvor com uma atitude de gratidão pelos feitos do Senhor, no nome de Jesus. Você tenha uma semana abençoada, que Deus guarde e proteja você e a tua casa. E que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os teus empreendimentos, e que você seja uma bênção para essa geração, em nome de Jesus. Amém.